Aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E abra comigo sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 11, lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, 4 livros do Antigo Testamento. Livro de Números, no capítulo de número 11, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 23 até o verso de número 29. Livro de Números, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem não encontrou, está sem a Bíblia, pode acompanhar aqui pelo Data Show em nome de Jesus. Diz assim, Números, a partir do capítulo 11, verso 23. Porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, e o nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse do seu espírito. E depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. E você diz amém. Amém. Tem texto que quando a gente lê, a gente logo entende o que a palavra vai dizer. Tem outros que são um pouquinho mais complicados e a gente vai ter que prestar atenção. Então já para começar bem já olha para o irmão aí, da direita, da esquerda, para ele falar assim, presta atenção hoje, viu? Se concentra para você receber o que Deus tem para entregar para a sua vida neste lugar. Deus narra, o Senhor narra no livro do Êxodo a saída do povo do Egito. O Êxodo significa a saída do povo. E aquele povo que por tanto tempo foi escravo, eles se governavam, eles se comportavam de acordo com as regras do Egito, que era o povo a quem eles serviam. Então quando eles saem, começam a peregrar pelo deserto no começo do livro do Êxodo, Deus liberta. E no próximo livro, que é o livro de Levíticos, Deus estabelece as regras, as leis que não eram as leis do Egito, mas eram as leis de Deus. E a partir dali aquele povo tinha que se comportar, eles tinham que andar, que caminhar de acordo com as leis de Deus. Mas o que acontece? Aquele povo tem dificuldades, porque eles tinham saído do Egito, mas os costumes do Egito ainda não tinham saído de dentro deles. Eles haviam vivido por muito tempo convivendo com a adoração a falsos deuses, com muitas práticas que eram totalmente contrárias àquelas regras que o Senhor tinha estabelecido agora. E para eles era difícil se adaptar àquelas regras que Deus tinha instituído. E esse é um processo que todos os novos convertidos passam. Por quê? Porque a pessoa passa muito tempo no mundo,
aprendendo uma forma de se relacionar, uma forma de se comportar, uma forma de vestir, uma forma de falar, uma forma de andar, de todos os comportamentos. Aí de repente ele chega na igreja e alguém fala: não, está tudo errado, você tem que mudar, tem que fazer isso, tem que ser assim, agora é assim, agora é assim, isso pode, isso não pode, isso tem que tirar, isso tem que acrescentar, e a pessoa tem dificuldade. O processo de conversão, o processo de transição, ele não é instantâneo. Você aceita, você recebe Jesus em um momento, mas ao longo do tempo Deus vai trabalhando na sua vida para tirar de dentro de você aquilo que Ele não quer e para acrescentar em você a maneira que Ele quer que você esteja. E talvez, irmão, você que entrou aqui hoje e quem é novo na fé, quem é nova na fé, ainda está muitas vezes se debatendo com você mesmo, guerreando, dizendo assim: eu não consigo, eu queria fazer, mas eu não consigo, eu estou com dificuldade de andar, eu estou tropeçando em algumas coisas, estou escorregando. Mas Deus manda dizer: neste deserto, neste processo, eu estou caminhando contigo, eu estou trabalhando na sua vida, eu estou te ajudando, eu vou pegar a tua mão e eu vou te ajudar a tirar o que tem que tirar e vou acrescentar o que tem que ser acrescentado. Mas tem um ponto importante: você tem que querer, você tem que desejar andar no caminho do Senhor. Então o livro de Levíticos nos fala Deus estabelecendo as regras e ensinando o povo como andar nessas regras. E parte daquele povo queria, mas uma outra parte não queria. E aí nós chegamos no próximo livro, que é o livro de Números, onde fazemos o texto. E o livro de Números é um momento em que o povo está próximo da terra, estão se aproximando já. Inclusive é aqui que Moisés manda os espias para analisar, para espiar a terra. Então a terra prometida, a bênção estava próxima, mas o povo não poderia entrar na terra prometida de qualquer jeito. Então o que Deus faz? Deus faz um processo de seleção. E Ele começa a dizer para o povo: olha, vocês já estão caminhando, já tem um tempo, e agora é hora de entrar no ritmo, de entrar no rumo, de se ajustar, se moldar aquilo que Deus tem para a sua vida. E ali nesse processo começa alguns ficarem pelo caminho e outros permanecem e são os que vão entrar na terra e vão dar. Hoje é o povo de Deus que vai conquistar Canaã. Mas os que ficam pelo caminho são homens e mulheres que não aceitam a maneira como Deus tem trabalhado na vida deles. Por quê, irmãos? Porque nem tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida a gente entende. Nem tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida a gente concorda. Se fosse você para decidir, você talvez faria de uma maneira diferente, você fazia num ritmo, num tempo diferente. Mas o controle da sua vida, quando você aceita Jesus, não está mais na sua mão, está nas mãos do Senhor. É Ele quem pode pegar. E às vezes Ele dá um pause na sua história e você fica travado. Aí você fala assim: Senhor, eu queria avançar, mas Deus parece que pausa a sua história em algum momento e você fica parado. Mas depois, no outro momento, Ele aperta o play e a história começa a andar de novo. Se Ele quiser avançar, Ele avança. Se Ele quiser retroceder, Ele retrocede. Porque Ele é quem está com o controle na mão. É Ele quem tem o domínio. É Ele que toma a direção. Nós temos que entender que servir a Jesus não é apenas frequentar uma igreja, é entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Quem vai entregar o controle das mãos de Deus? Quem já entregou o controle nas mãos de Deus? E esse povo estava com dificuldade. Por quê? Porque eles viviam eternamente comparando a situação que eles viviam naquele momento, a situação presente, com o que eles tinham vivido lá no passado. O passado, irmãos, ele nos serve para ensinar muitas coisas. A gente tira lições, mas a gente não tem que querer voltar para o passado. Se fosse para você estar no lugar do passado, Deus tinha te deixado no passado. Se Ele te fez avançar, é porque é tempo de virar essa página para começar a viver algo novo da parte de Deus. Só que o povo vivia comparando. E no texto que nós lemos, eu li só um pedaço dele, mas para você entender o contexto aqui. Moisés estava passando, Moisés era o líder do povo. Ele estava passando por uma crise muito grande. Por quê? Porque o povo estava contendendo com Moisés e dizendo assim: Moisés, nós não temos comida que nos agrade. Veja, o povo tinha comida, porque Deus mandava o maná todo dia pela manhã, não estava, todo dia vinha o maná.
Só que o maná que Deus mandava era como uma espécie, a tradução judaica diz que era como uma espécie de flocos. Eram uns flocos, como se fosse um pozinho, uma nevezinha que ficava ali. E eles recolhiam aquele maná e eles guardavam ali e faziam as refeições do dia. E todo dia era o mesmo maná. Só que quando Deus começou a enviar o maná para eles, logo no início, eles comiam o maná e diziam assim: nossa, tem gosto de mel, é como um bolo de mel. Eles gostavam, o paladar se agradava. Outros diziam assim: nossa, para mim, nos meus lábios, na minha boca, tem sabor de um bolo de azeite, é algo gostoso que agrada ao paladar. No começo eles gostavam, mas depois de comer por vários dias, eles foram ficando enjoados. Olha para o seu irmão, vê se ele está com cara de enjoado. Meu Deus! De novo esse maná? Eu sei que sustenta, mas de novo ir para o culto, todo domingo mesmo tem que ir? Toda quinta mesmo? Aí tem ensaio todo sábado mesmo? Ah, vai ter oração de novo, vem para na minha cabeça, é de novo a mesma. Aí a gente começa a ficar cansado das rotinas. E aí o povo começa a dizer assim: bom era no tempo do Egito, porque no Egito tinha peixe, no Egito tinha cebola, no Egito tinha pepino, no Egito tinha alho, e muitos dos alimentos que eles citam, irmão, não eram comidas, eram temperos. Porque na verdade a comida que eles tinham sustentava. O que eles sentiam falta era daquele tempero que dava um gostinho. E tem gente que fala assim: o culto é bom, mas o Lollapalooza tem um tempero. Meu Deus! Olha aí. As meninas da igreja são boas, mas aquela mina lá, ela tem um tempero. Meu Deus, aleluia. Os meninos da igreja são bens, mas tem um boy lá, ele tem um tempero. Eita, olha aí. Sabe tempero é? Cebola, vai te fazer chorar depois. Vai cortar assim, vai chorar depois. Esse é o tempero. Mas a gente não fica satisfeito com o maná que vem do céu. A gente quer o tempero do Egito. Sente falta do tempero do Egito, do tempero de quando era lá atrás. E aí o povo vai cobrar Moisés. O povo vai reclamar com Moisés. A gente está cansado, a gente está cansado, mas vocês estão cansados. Quem está cansado sou eu. Só que se o povo ia reclamar para Moisés, Moisés nos ensina uma lição. Quando você está cansado, você não reclama para o povo. Quando você está cansado, você reclama para. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: está cansado? Está preocupado? Está triste? Está com problema? Reclama para Deus, entrega a vontade de Deus, conta para o Senhor, porque o Senhor tem solução, o Senhor vai agir, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer algo, o Senhor vai ouvir o que você tem a dizer e Ele vai agir na sua vida. Aleluia! Você conta um problema para alguém, você conta todo triste, assim, empolgado, né? Aí o pessoal pensa assim: é complicado, né? Então não quer fazer nada, só ouve por obrigação. Deus não. Quando você conta para Deus, Ele move céus e terra para entrar com providência na sua vida. Talvez o seu problema ainda não foi resolvido, as suas tristezas ainda não se encaram em alegria, porque você está contando para um monte de gente, mas não está contando para quem pode resolver. Moisés, irmãos, ele estava cansado. Ele falou: Senhor, eu saí lá do Egito, o Senhor me usou para libertar esse povo. São 600 mil homens, fora mulheres e crianças, um povo de quase 2 milhões de pessoas. Eu oro por eles, eu tento ensinar, eu tento conduzir, eu tento fazer o meu melhor, mas parece que nada é suficiente, parece que nunca estão satisfeitos, parece que nunca agradam. Senhor, se eu não sirvo, se o problema sou eu, então tira a minha vida, me tira logo, me leva logo, porque coloca logo no meu lugar, porque por mais que eu faça, nada dá bom, nada agrada, nada é suficiente para esse povo. Meu Deus. Quem conhece gente reclamona? Quem conhece? Quem conhece pessoa que tem tudo, ou tem muito, mas está sempre reclamando e acha que não tem?
preocupados. Eles tinham saudade da cebola do Egito. Mas eles não lembravam, quando eles estavam no Egito, eles faziam tijolo para construir as casas dos egípcios. Nem casa eles tinham para morar que fosse deles. Eles lembravam dos peixes do Egito, mas não lembravam das chicotadas do Egito. Eles lembravam dos pepinos do Egito, mas não lembravam dos castigos que eles sofriam, das horas de trabalho intenso, da escravidão do Egito. Porque, irmãos, o inimigo trabalha na nossa mente para fazer a gente pensar que aquilo que Deus nos dá não é bom, não é suficiente, não preenche, não é, o culto é chato. Chato, irmão. Chato é você. Deus, Fala que o pastor é chato, concordo com você. A Simara também, concorda? Mas adorar a Deus não. Só que o inimigo quer fazer você pensar que lá fora tem diversão e que aqui é um negócio chato. Não. A verdadeira alegria está em estar na presença do Senhor. Ele tinha palácio, ele tinha músicos, ele fazia banquetes, mas ele dizia assim: mas vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A igreja não é obrigação, a igreja não é um peso, a igreja não é um fardo. Estar aqui, irmãos, não é um dever, estar aqui é uma alegria, é uma honra, é um prazer. Você está sentado ao lado dos salvos, ao lado de escolhidos, ao lado de príncipes e princesas de Deus, ao lado das pessoas que vão morar no céu. Você está vivendo uma antecipação, um gostinho, um spoiler do que vai ser no céu, de adoração. Então agradeça a Deus, louve a Deus e me valorize. Quem precisa de colocar o sol nessa banda aqui? É isso. Deixa a voz de vocês também. Presta atenção, volta aqui. Moisés estava cansado, reclamou com Deus. Deus falou assim: Moisés, você vai continuar na posição que você está, porque é você que tem que estar na liderança. Mas eu vou levantar 70 pessoas, 70 homens, para te ajudar, para dividir o fardo com você, para caminhar junto com você. Eu quero profetizar uma coisa nessa noite para você. Tem pessoas que entraram aqui e estão se sentindo sozinhos e sozinhas diante de desafios e dificuldades. Estão se sentindo cansados, cansadas, sobrecarregados. E aí você fala: Senhor, parece que eu estou sozinho, não tenho com quem contar. Deus manda dizer assim: vou levantar pessoas para caminhar com você. Eu sei que um monte de gente batendo na porta lá fora para encher o saco, para falar mal, para perseguir, mas eu vou levantar pessoas que vão andar com você, ombro a ombro, lado a lado, para te ajudar. Eu não sei aonde você precisa, eu não sei que área você necessita, mas Deus vai mandar socorro, Deus vai mandar ajuda, Deus vai mandar suporte, Deus vai mandar auxílio, porque o Senhor está ouvindo o seu clamor nessa hora. Às vezes a ajuda que a gente precisa, irmãos, é braçal mesmo. Às vezes é financeiro, às vezes é uma ajuda espiritual, psicológica, às vezes é só alguém para conversar. Eu não sei o que você precisa de ajuda, mas Deus vai enviar ajuda para você nessa noite. E ele falou para Moisés: Moisés, reúna, ajunte 70 homens. Aí eu começo a pregar para você. Glória. O que acontece aqui? Agora você tem que prestar atenção. O povo de Israel foi dividido em tribos. Quantas tribos tinha Israel? Quantas? 12. Cada uma das tribos tinha as suas lideranças. E muitas dessas lideranças eram homens anciãos, homens já maduros, experientes, e que já eram líderes do povo desde o tempo do Egito. Lá no Egito havia uma figura dos anciãos responsáveis para dialogar com os feitores de escravos, com os que vinham ali para cobrar. Então, quando alguém fazia alguma coisa errada, aquela pessoa era um porta-voz para defender. Então eles eram líderes. Esses homens eram os anciãos do povo. Pois bem, Deus falou para Moisés levantar 70 homens, 70 anciãos. Aí Moisés vai nas tribos e chega para o chefe das tribos e fala assim: escolhe aí homens de cada tribo.
Quantos? 6 de cada tribo. Aí os homens vão. Só que aí quem é bom de matemática, vai fazer a conta comigo. 6 vezes 12 dá 70 e... Te ajudar. 70 e... Ah, como vocês são bons? Vai passar tudo no neném, Paulo. Passar no neném, tudo bom. 6 vezes 12, 6 homens para 12 tribos, 72 pessoas. Só que Deus mandou escolher 70. Aí temos um problema. As tribos enviam 72 homens, os 72 se apresentam, e aí Moisés, dos 72, ele tinha que escolher 70. E 2 iam ficar de fora. 2 seriam excluídos. 2 seriam colocados de lado. 2 seriam afastados. Vou fazer uma pergunta para você. Você já sentiu excluído de alguma situação alguma vez? Deus da minha alma. Aleluia. É gostoso, é bom ser excluído de alguma situação? É uma sensação gostosa? Ninguém gosta. A tradição judaica diz que havia 2 formas, 2 possibilidades para fazer essa seleção. Uma, Moisés escolhia. Chegava os 72 homens e falava: você sai, fica os outros 70. Ele escolhia os 70 que ele queria. Era uma possibilidade. O homem escolheu. Primeira possibilidade, o homem escolheu. A segunda possibilidade era um sistema que eles faziam, como uma espécie de sorteio. Eles lançavam sortes. Então é como se eles pegassem uma tabuletinha, e as tabuletinhas estavam escritas ancião, e havia 2 tabuletinhas em branco, e aí colocavam dentro de um saco, e aí eles pegavam. Quem pegava a tabuletinha ancião ia, quem pegava a tabuletinha em branco, os 2. Então a primeira forma de ser excluído era se o homem não o escolhesse, ou o homem o excluísse. A segunda forma era se o sistema criado o excluísse. Foi feita a seleção. Chegam os 72, 70 são escolhidos e 2 ficam fora. Quem são os 2? Eldade e Medade. Eles não tinham lugar na terra. Eles não tinham lugar no meio do grupo. E eles saem. E eles saem da tenda, eles saem do meio do grupo e eles vão para o arraial. E ali na tenda onde Moisés estava com os 70 que foram escolhidos, Deus se manifesta. Deus abre o céu, derrama do seu Espírito, e ali tira do Espírito sobre Moisés, coloca sobre aqueles homens. Eles começam ali a se alegrar, a adorar, a profetizar, a glorificar. A glória cai sobre a tenda, e Deus começa a trabalhar, e um mover tremendo ali naquele momento, e aquele grupo de 70 ali, e todo mundo se alegrando. Só que haviam 2 que haviam sido excluídos e colocados de fora. E quando aqueles homens são excluídos, eles poderiam ter ficado tristes, abatidos, começado a reclamar. Eles poderiam ter começado a murmurar. Eles poderiam ter se voltado contra Moisés e falado assim: Moisés tem seus preferidos, né? Talvez Moisés escolha aquele outro, porque o disco dele é maior. Talvez Moisés escolha aquele lá, porque ele canta mais, ou por causa disso, ou porque ele é mais amiguinho, ou porque é da família, ou por isso, ou por aquilo. Eles poderiam ter murmurado. Eles poderiam ter reclamado, eles poderiam ter saído batendo o pé, dizendo: nunca mais eu volto para essa igreja, porque lá eu fui excluído, nunca mais eu vou nesse lugar, porque ali me colocaram de lado. Mas quando eles voltam para o arraial, a postura deles não foi essa. Eles entenderam que haviam um trabalhar. Deus tinha um compromisso com aqueles 70 homens, para dar para eles um cargo e uma posição de ajudar Moisés. Mas não é porque eles não estavam no grupo de 70, não é porque eles não estavam naquele grupo, que Deus não tinha um chamado e um propósito para com a vida deles. Ali, irmão, a gente tem que entender, e é aqui que eu quero trazer este algo para você, que você tem que entender isso. Às vezes a gente é excluído pelo homem, às vezes você é excluído por uma empresa, às vezes você é excluído por um sistema, às vezes você é excluído pela sociedade, mas Deus, Ele não exclui ninguém. Deus recolhe, Deus acolhe, Deus traz para perto, e Deus cumpre na vida do homem, Deus cumpre na vida da mulher o plano que Ele tem, mesmo que o homem não queira. Moisés pode ter excluído
que o meu Espírito sobre você, eu vou fazer algo novo, algo tremendo, algo especial sobre a vida de você. Que às vezes o que Deus tem para a sua vida é muito maior, e ser excluído de uma situação e levado para outra, ao invés de ser uma perda, muitas vezes é um ganho. Olha só, presta atenção comigo. Você sabe contar? Aqueles 70 homens ali e Moisés junto, então tinha 71 pessoas. Eles começam a profetizar. Quando eles profetizaram, qual era o público? Um profetizava para 70 ouvindo. Eles profetizavam entre eles ali na tenda. Quando Eldad e Medad saem para o arraial e eles começam a profetizar, eles profetizam para todo o povo. Um tinha um público de 70, o outro tinha um público de 2 milhões de ouvidos para ouvir o que eles estavam falando. Às vezes, irmãos, a gente acha que quando Deus nos tira de uma situação, que a gente foi excluído, que o homem nos excluiu, que alguém colocou a gente de lado, porque uma porta se fechou, porque alguém nos rejeitou, que é perda, que a gente está só sofrendo uma humilhação. Se você só olhar para o lado da humilhação, irmãos, você vai sofrer, você vai ficar triste, você vai se decepcionar, vai entrar ali num loop de depressão, de se amargurar, de entrar numa caverna. Mas se você entender que quando você é excluído de uma situação, Deus vai abrir uma porta em outra situação para você, e que o projeto de Deus não foi invalidado na sua vida, porque um homem te excluiu, porque uma mulher te colocou de lado, porque um sistema te colocou de lado. Isso não invalida o projeto de Deus, porque Ele ainda está no controle para realizar o seu propósito. Eu vou encerrar aqui. Deus está falando com pessoas aqui que muitas vezes passaram por sentimentos de exclusão, de rejeição. Deus quer falar com pessoas aqui que passaram por sentimentos de rejeição dentro da família, dentro de casa. Falar uma isso. Num relacionamento, num casamento que não deu certo. Em uma igreja que foi excluído, foi rejeitado. Em uma situação profissional foi excluído, rejeitado. Deus não quer dizer: vou colocar você para te fazer dar a volta por cima e continuar na sua vida um projeto que eu tenho. Essa situação é só etapa, ela define o meu projeto na sua vida. Eu quero contar uma historinha para a gente encerrar. Tem uma historinha que conta de um menino numa igrejinha do interior, pastor Inácio, e ele queria pregar. E aí chegou um dia para o pastor e falou assim: pastor, deixa eu pregar. E o pastor falou assim: irmão, não dá, você ainda é muito jovem, você precisa ainda aprender, precisa ser lapidado, o público da igreja está muito grande, vai ser um culto de Santa Ceia, não tem como. Eu falei: pastor, mas eu queria pregar. Eu falei: não, mas não dá, vamos deixar para uma próxima vez, vai preparar, assim vai estudando, vai se preparando. E o menino saiu, se sentindo excluído, rejeitado, entristecido, e ele foi embora. Aí saiu andando pelo meio de uma praça, de bosta, aí subiu um monte, aí ele estava sozinho, tinha os matos, os bichos. Aí ele falou assim: o pastor não me deixou pregar lá, mas eu vou pregar aqui para essa árvore que está aqui, vou pregar para ele. Aí ele olha ali para a árvore, pega a Bíblia e fala: árvore, abre a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 11, porque Eldad e Medad pregou, deve dar 100 votos. Deu glória a Deus, aleluia, para o árvore, repetir para outra árvore e falou. Eita glória. Aí de repente ele parou, olhou para ele e falou: que papel de boca eu estou fazendo aqui no meio. Foi embora, saiu, voltou para casa, tomou um banho, passou um gel no cabelo, foi para o culto à noite. Chegou no culto acontecendo, banda tocando, pastor pregando, e tinha um homem sentado lá no fundo da igreja. Um homem sujo, mal vestido, simples, lá no fundo da igreja. E o culto ali, o pastor acabou de pregar, uma pregação.
Aí falou assim: alguém aqui quer aceitar Jesus, quer receber o Senhor como Salvador? Aí um homem veio, lá no fundo da igreja, aplaudiu, glória a Deus, repete muitas palavras, tem um nome da vida, sabe? Aí aceitou Jesus. Aí quando eu falei: você falou alguma coisa para a igreja? Eu falei: eu quero. Eu pastor, eu vim aqui na igreja hoje, mas eu vou te falar uma coisa. A sua palavra não mexeu comigo, não. O louvor também. Mas hoje à tarde, eu estava pensando em me suicidar e tirar a minha vida. Estava numa situação desesperadora. E eu subi num monte. E eu fiquei lá, vou só esperar chegar de noite. E quando eu chegar de noite, eu vou pegar, vou me jogar embaixo de um trem, vou dar um tiro na minha cabeça, vou tirar a minha vida. E eu estava ali escondido, num cantinho por trás de uma pedra. E de repente eu ouvi uma voz de um menino, que eu não sei quem é. E ele começava a pregar. E ele estava pregando, e ele pregava.